Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Dani Ramos, veterinária comportamentalista aqui do Psicovet. O tema que a gente vai abordar hoje é o envelhecimento dos nossos cães. Quem aí tem o cãozinho velhinho? Será que ele é idoso ou será que ele é geriátrico? Quando que eu devo começar a pensar que o meu animalzinho está ficando velhinho? Então eu vou começar dando uma dica para vocês. Dependendo da raça do nosso cão, o processo de envelhecimento vai ser mais cedo, mais tarde, pode ser mais rápido ou mais lento. Nesse processo de envelhecimento, enquanto o cão é idoso e depois geriátrico, as transformações no corpo e na mente vão progredindo. E ficaremos de olho nas alterações que vão aparecer, desde doenças que o seu clínico veterinário, acompanhando o cãozinho, vai poder diagnosticar e tratar, e as alterações comportamentais, que o veterinário comportamentalista é a pessoa mais indicada para avaliar e te ajudar. Por exemplo, uma alteração muito comum no envelhecimento natural do cão é a diminuição da capacidade sensorial. Então, por exemplo, a capacidade auditiva do cão, ou seja, a quantidade de sons que ele escuta, pode estar diminuída no paciente idoso e ainda mais no paciente geriátrico. Então, ele não vai mais escutar tão bem como ele sempre te escutou. Então, eventualmente, você pode chamá-lo ou até pedir para que ele execute um comando do tipo sentar ou deitar e ele não responde, ou seja, ele não obedece. E, na verdade, não se trata de uma desobediência, e sim de uma capacidade diminuída de te ouvir. Um outro exemplo seria a diminuição da capacidade de sentir cheiros. Então, a olfação do cão, que é tão boa, também pode estar diminuída no paciente idoso ou geriátrico. E aí você espalha uma comidinha ou esconde um petisco para ele achar e ele passa a ter mais dificuldade. Então, tudo isso é muito normal e a gente vai ajustar aí os desafios para que esse cão não se frustre e você também não. Então, mudanças como essa precisam ser esperadas e a gente precisa saber lidar para que frustração não aconteça nem no cão e nem em nós. Para começar, a pergunta é: quando que o meu cãozinho está envelhecendo? Em que momento eu posso considerá-lo um cãozinho idoso ou até geriátrico? Isso varia muito em função da raça do cão, do porte do cão. De modo geral, cães de raças grandes ou gigantes, em torno de 6 a 7 anos, já são considerados idosos. Quando na faixa etária dos 9 anos de idade, já podem ser considerados cães geriátricos. Em compensação, os cães de pequeno e médio porte vão envelhecer um pouquinho mais tarde. Então, em torno de 7 anos, a gente pode considerá-los idosos, e em torno de 11 anos geriátricos. Tá? E o que isso significa? Significa que esse cãozinho está passando por uma série de mudanças no organismo físico, inclusive no cérebro, e isso vai fazer com que ele mude um pouco o comportamento e a gente passe a lidar com eles de uma maneira diferente. Porque a gente tem que ser compreensivo para entender as mudanças, esperar as mudanças, ter paciência com esses novos comportamentos que vão surgir e adequar o nosso cuidado com esse cãozinho. Porque dependendo da faixa etária, eles vão requerer cuidados diferentes. Então, a gente precisa encarar que o envelhecimento é uma fase normal do desenvolvimento do nosso cão. Assim como ele teve a fase infantil até os 4 meses de idade, depois a fase juvenil, a adolescência do cão, aí em torno de um ano e meio de idade ele virou um cão adulto e a partir dessa faixa etária que a gente falou, em torno de 6 a 7 anos, dependendo da raça, ele passa a virar um cãozinho idoso. Então isso é normal, a gente não deve encarar isso como uma doença, e também não deve encarar com resignação. Então, tá velhinho, ele tá diferente, ele agora tá mais ranzinza, deixa ele para lá. Não, a gente tem que curtir e adaptar a nossa convivência com o cãozinho nessa faixa etária da mesma forma. Então, nos prepararmos para as mudanças, os desafios,
mas também curtir a parte boa de se conviver com um cãozinho mais maduro. Um dos pontos cruciais, pessoal, nessa nova fase do cão e nessa nova aventura nossa com eles, é observar o comportamento e lembrar que esse cão, por mais que esteja muitas vezes doente ou com um comportamento inapropriado, a gente não deve deixar de estimulá-lo. Um dos pontos cruciais é mantenha a atividade física, mantenha os passeios com esse cão, mantenha as atividades mentais, as brincadeiras, porém de uma maneira adequada para a idade. Nesse processo de observar o cão e os novos comportamentos nessa fase idoso ou geriátrico, algumas alterações são muito importantes e elas devem acender a luz vermelha na nossa cabeça, porque alguns cães apresentam alterações comportamentais que denotam um envelhecimento que não é saudável. A maioria dos cães vão ter o processo natural de envelhecimento e a gente deve esperar e se preparar. Alguns vão manifestar um envelhecimento doente, não saudável. E a minha colega a doutora Ju vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Olá, eu sou a Juliana Gil, veterinária comportamentalista no Psicovet. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre uma doença que afeta os nossos cães idosos, a síndrome da disfunção cognitiva. Muitas pessoas fazem um paralelo da síndrome da disfunção cognitiva com o Alzheimer em humanos. A síndrome da disfunção cognitiva é uma doença neurodegenerativa que afeta o cérebro dos cãezinhos, causando aí um declínio progressivo das funções cognitivas, como memória, aprendizagem, e que piora com o tempo. Nem todo cãozinho tem disfunção cognitiva. Para a gente dizer que um cão tem disfunção cognitiva, a gente precisa excluir causas médicas e encontrar alteração num grupo de sintomas. Alguns exemplos que eu vou dar aqui para vocês: se o seu cãozinho demonstrar algum desses comportamentos, não deixe de procurar um médico veterinário para ele poder te orientar e fazer o correto diagnóstico. Os cães com disfunção cognitiva podem apresentar então alterações, por exemplo, relacionadas à desorientação espacial. Então é aquele cão que muitas vezes ele anda e ele fica parado olhando para a parede, como se ele estivesse olhando para o nada, que quando a gente abre a porta, em vez de ele ir na direção da saída da porta, ele vai na direção da parede. Outra categoria é alteração no ciclo sono-vigília. Então, alguns cães passam a dormir muito durante o dia e acordar durante a noite. Cães que antes faziam xixi no lugar correto começam a errar, a ter problemas com a área de eliminação. Também podemos encontrar alterações nas interações sociais. Então, aquele cão que te recepcionava quando você chegava em casa, hoje já não procura tanto essa interação com as pessoas e muitas vezes com os outros cães ou os outros animais da casa. Estudos recentes também mostram que os cães com disfunção cognitiva podem ter alterações relacionadas a comportamentos ansiosos. Então, aquele cãozinho que não tinha ansiedade pode começar a demonstrar comportamentos ansiosos, ou o cão que já tinha ansiedade pode demonstrar uma ansiedade ainda maior. Também podemos encontrar alterações relacionadas à aprendizagem e memória, por conta do déficit cognitivo. Infelizmente, a síndrome da disfunção cognitiva ela é progressiva e ela não tem cura. Isso não quer dizer que a gente deva ficar assistindo sentado o nosso cão envelhecer e adoecer. Podemos atenuar a progressão da síndrome usando medicamentos e estímulos mentais e cognitivos para o nosso cãozinho. Pessoal, então, para resumir, a síndrome da disfunção cognitiva afeta o cérebro dos cãezinhos e vai progredindo com o tempo. Essa síndrome vai afetar o comportamento do cão em vários aspectos sociais da vida dele com a família e com os outros animais da casa. A síndrome precisa de tratamento, precisa de cuidados. A gente não deve assistir o cão doente e não fazer nada. Se o seu cão apresenta alguma dessas alterações que a gente mencionou aqui no vídeo, não deixe de procurar um médico veterinário. O médico comportamentalista vai poder te ajudar a identificar se o seu cão tem ou não a síndrome da disfunção cognitiva. Pessoal, então independente do cão ter um envelhecimento saudável ou com disfunção cognitiva, nós vamos dar algumas dicas para melhorar a qualidade de vida de todos os idosos e geriátricos. Em primeiro lugar, pessoal, não vamos punir o nosso cãozinho. Então, nada de broncas, nada de tapinhas, dedinhos na cara e nem castigo. Em segundo lugar, a gente não pode esquecer que o cão idoso precisa de previsibilidade e rotina
Para ele é mais difícil se adaptar a grandes mudanças na casa, grandes mudanças de horários. Então estabeleça horários para interagir com o seu cão, para levar ele para as atividades, para ele comer. A gente deve adequar tanto o ambiente físico quanto as relações. Então, se seu cão tem algumas limitações físicas, a gente deve ajustar o ambiente para que ele possa transitar normalmente, subir e descer. E as relações também. Se ele está mais grude, a gente vai ficar mais próximo dele. Se ele quer um pouco mais de independência, a gente vai estar sempre perto, mas respeitando esse limite. Muitas vezes os cães idosos e geriátricos precisam de mais cuidados, muitas medicações e a interação com os nossos animaizinhos começa a ficar estressante demais para a gente e para eles. Quem nunca foi dar uma medicação para o seu cão e ele fugiu dessa situação? Então não deixe de fazer sessões de amor, sim, sessões de amor, onde você vai separar 15 a 20 minutos do seu dia para ter uma interação extremamente positiva com o seu cão. Seja de contato físico, se o seu cão aprecia o contato físico, seja um momento de brincadeira. Lembre-se, para dar a medicação para o seu cão, tente fazer isso da forma menos estressante possível, também dando previsibilidade para ele. O que você pode fazer? Oferecer o comprimido junto com algum alimento que ele goste muito. Em quinto lugar, pessoal, e muito importante, nós devemos ajustar os estímulos físicos e mentais do nosso cãozinho idoso. Então, o passeio deve ser continuado, mas a gente vai passear por menos tempo em locais que ele se sinta mais seguros. Podemos usar carrinhos, bolsinhas, para que ele siga sendo estimulado fisicamente e que seja agradável. Da mesma forma, os estímulos mentais. Vamos brincar e vamos desafiar o cãozinho na medida da capacidade dele. Os cães idosos geriátricos precisam da gente. A gente precisa viver esse envelhecimento junto com eles de forma saudável e feliz. E é possível aplicando várias das dicas que a gente deu aqui nesse vídeo. Quer saber mais sobre comportamento canino e felino? Então fica de olho na descrição aí do vídeo e sigam a gente nas nossas redes sociais. Até mais!